Minhas irmãs e meus irmãos, estas leituras de hoje são leituras muito práticas e muito claras que nos são oferecidas neste domingo, que nos ajudam a compreender o que pedíamos ao Senhor na oração com que começamos a nossa missa, na oração coleta, que cumpríssemos bem o duplo mandamento do amor, amor a Deus e o amor ao próximo, para alcançarmos a vida eterna. Portanto, se temos meta de ir para a vida eterna, de ir para o céu, é cumprir este duplo mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Nós, como seres humanos, pertencemos a uma sociedade, vivemos nos nossos contextos sociais, mas também somos pessoas de fé, como cristãos, e por isso uma das perguntas que há de estar sempre presente na nossa vida, na nossa existência, como cidadãos e como cristãos, é o que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer. A minha fé permite-me fazer isto ou a minha fé não me permite fazer aquilo. E creio que hoje então as leituras ajudam-nos a perceber algumas coisas que nós não podemos fazer. Não estão de acordo com a nossa maneira de ser cristã, nem de cidadão. E depois vamos também ver aqui outras três que sim, essas sim, podem ser bem aceites por todos e que serão certamente o empenho de cada um de nós. Primeira coisa que as leituras nos dizem, vem na primeira leitura, que nós não devemos fazer, prejudicar o justo, prejudicar o próximo. Na primeira leitura ouvimos, há um ataque direto a quem é justo, porque incomoda os injustos. Os bons incomodam os maus. E a maneira que os maus têm de resolver o assunto é matá-lo. E matar aqui não é só pegar numa arma e dar-lhe um tiro. Porque nós todos percebemos que às vezes até uma palavra maldita pode matar. E é para aqui que nós temos, e é isto que nós temos que perceber. O justo não é castigado porque prejudica, mas porque incomoda. E prejudicar aqueles que nos incomodam é uma atitude muito pouco cristã. Há uma diferença entre o outro que me quer fazer mal, e eu a esse tenho que o pôr à distância, para não me fazer mal, tu aí, eu aqui. Há uma diferença entre aquele que me quer fazer mal e eu fazer mal àquele de quem não gosto. Isso não pode ser. Não é daquelas pessoas que possam dizer que trazem Deus no seu coração. E como é que isto pode acontecer no nosso dia-a-dia? Porque, de facto, há muitas formas de matar o outro. Há muitas formas de o levar, de o exterminar. Difamando, começando a dizer mal, ou dando a entender coisas que não são verdade, mas darmos a entender, andarmos aqui a fazer sugestões sobre a vida do outro ou sobre o desempenho do outro, reduzindo o outro, não o valorizando, faltando à verdade, fazendo-lhe rasteiras, não da escola, essas também não são boas, mas fazendo-lhe rasteiras, impedindo-o de progredir, arranjando-lhe confusões para que ele não se consiga desenvencilhar. Isto fica muito mal a quem se diz ser cristão. O cristão não prejudica o outro. O cristão ajuda o outro ou tenta integrá-lo na sua própria vida. E hão de reparar que às vezes as pessoas que nos confrontam, as pessoas que não estão de acordo com as nossas maneiras de pensar, com as nossas maneiras de ir, são-nos muito úteis. São-nos muito úteis. Se nós formos inteligentes, vamos aos argumentos dessas pessoas e conseguimos encaixá-los na nossa vida. Você já tem razão nisto. Olha, vou aproveitar, porque isto de facto pode me levar ali a ter esta conclusão. Não tenhamos medo de quem diz o contrário de nós. Não tenhamos medo daquelas pessoas que têm outros pontos de vista. Não é preciso acabar com elas. Não é preciso reduzi-las. Não. Podem-nos ser muito úteis no nosso crescimento e na nossa maneira de estarmos uns com os outros. Na segunda leitura fala-se igualmente de más ações. A semana passada era as obras, mostra-me a tua fé sem obras, que eu pelas obras te mostro a minha fé, mas hoje São Tiago fala das boas obras. Não sei se repararam que o Papa Francisco, nos últimos 2 anos, diz assim: rezem por mim para bem.
Porque a gente pode começar a rezar para o mal. Rezem por mim para o bem. Porque nós também entramos às vezes nestas más ações. E Santiago esclarece-nos aqui de uma maneira também ela muito clara. As más ações não vêm do alto. Não vêm de cima. De cima vem a sabedoria. De Deus vem a lucidez para agirmos bem na sociedade e na igreja. Então de onde é que vêm estes conflitos, estas guerras? Santiago é muito claro. Das nossas paixões. Aqui das nossas paixões também tem muitos significados, como por exemplo as nossas ambições desmedidas, o querer chegar a todo custo àquele posto, der para onde der e abatendo quem tiver que abater e prejudicando quem tiver que prejudicar. O nosso querer atingir um fim sem olhar aos meios, para ter uma boa nota num teste, copiar o teste. Isto não é pecado, hein? Malta nova que se confessa, é pecado copiar, é. Mas os outros fazem, está tudo em pecado. Isto não é porque todos fazem que deixa de ser pecado. Os pais não se riam, porque há maneiras adultas de chegar a este ponto. Ter o meu fim, o meu objetivo e fazer, não importa os meios, importa que eu chegue lá. Isto não é cristão. Isto é fruto das nossas paixões. Isto são trevas do nosso interior, não são a sabedoria que vem do alto. E concretamente as injustiças, as guerras e os conflitos. Vejam o que é sede de ambição. Por causa de uma terra, por causa do território. Como é que temos o nosso país todo incendiado, não dos incêndios, o nosso mundo incendiado de guerras. Por causa de um bocado de terra. Porque eu quero ser o senhor disto tudo. Porque eu acho que tenho autoridade para. Isto tem tudo de dentro. E nós cristãos podemos dizer assim, mas eu não faço isso. Muito bem, ainda bem. Aliás, acredito piamente que nenhum de nós que está aqui faz coisas destas. Acredito piamente que nós não prejudicamos os outros, que somos irrepreensíveis. Acredito. Mas falta agora um segundo passo. Se és desses, que és impecável, que ninguém te pode dizer um ai, então agora onde vires essas situações, intervém. Para não caíres no pecado de omissão. Vês alguém a prejudicar o próximo e tens proximidade com esse alguém, diz-lhe, olha que isso não é correto. Isso não está certo. Tu vais à missa e andas a fazer isto. Este é o segundo passo para aqueles que já são fortes, como todos nós que aqui estamos. Já nem não precisamos nos confessar porque tão santos que nós somos até já começam a nascer asas. Mas é preciso depois passar a este ponto. É porque a gente às vezes acha que são os outros. A gente às vezes acha que são os outros. Mas não são os outros. Muitas vezes começa em nós. São Tiago diz, queres paz? Sê justo. Hão de reparar que a justiça leva à paz. É o caminho para a paz, é a justiça. Porque a injustiça traz revolta. E a revolta traz guerra. E andamos sempre nisto. E tem que começar em nós. Tem que começar no meu interior, onde as minhas paixões querem tornar-se ervas daninhas. É aí que eu tenho que intervir. E começar a ser uma pessoa justa, para começar a ter paz e a poder passar a paz também aos outros. Não há dúvida nenhuma de que a justiça é o melhor caminho para a paz. No Evangelho, Jesus dá-nos 2 conselhos de como é possível reverter a lógica do mundo com os valores do reino de Deus. Contra a mania de se achar mais que os outros, contra a mania de nos acharmos mais do que os outros, Jesus diz, coloca-te ao serviço dos outros. Começa a servi-los. Não te ponhas lá por cima. Vai lá por baixo. Nós às vezes criticamos os nossos sistemas políticos, os nossos governos, e o que é que nós vemos? Gente que ocupa cargos, não pelas qualidades, mas pertence à cor, pertence ao partido. Demite-se este, nomeia-se aquele, exonera-se este, mete-se aquele. Daqui a 2 ou 3 anos, quando houver eleições, voltamos ao mesmo. Não é pelo mérito da pessoa, não é pelas grandíssimas qualidades que esta pessoa poderia até desempenhar, mas é pela cunha, pela maneira como, pela progressão, como é que eu posso chegar, pelas amizades, pela bendita cunha. E depois dizemos, não, é que foi
a pessoa certa no lugar certo. É verdade, da tua parte e de quem te lá pôs. Também era a pessoa certa que estava no lugar certo, que te promoveu, se calhar, sem grande experiência, mas o que importa é estar lá. Isto não fica bem aos cristãos. Não nos fica bem. O discípulo de Jesus não pode fazer isto. E quando ocupa um lugar de chefia, não é para ganhar mais, ou para vir a subir ainda mais. É para servir. A palavra que mais me irrita é a palavra ministro. Sabem porquê? Porque o ministro é aquele que serve. E o que é que a gente vê nos ministros? Aqueles que se servem. Tem que dizer algo, porque se alguém ouvir a minha homilia, pois não é só ele a falar, os outros estão de acordo, vamos todos presos. O ministro, eu sou ministro do altar. Estou ao serviço do altar. Eu sou ministro de Deus ao serviço do povo, ou seja, eu estou ao serviço do povo. E nós às vezes entendemos os ministérios. O Frei Geraldo tem o ministério do acólito. O que é que significa? Não é um título e o cargo. Não, é um serviço. O serviço que ele tem de acólito é servir ao altar e distribuir a comunhão. É estar ao serviço. A progressão na perspectiva cristã não é subir, é descer. É descer. Não é ocupar o primeiro lugar, mas ocupar o último lugar. Não é ser servido, mas servir. Esta é que é a lógica cristã. E por isso vem aqui o Evangelho que, numa segunda parte, que Jesus desmonta isto tudo quando pega numa criança e a mete ali no centro e lhes diz: aqui está o exemplo. Jesus não vai buscar alguém fantástico que estava à frente de um cargo público e que se punha ao serviço dos outros e que era simpático, que pagava bem e que era querido pelos colaboradores. Jesus não foi buscar ninguém que desse esse exemplo. Jesus foi buscar como exemplo, foi pegar no exemplo da criança e meteu-a no meio de todos a dizer: este é que é o modelo, este é que é o exemplo. Para nos dizer o quê? Ser humilde e não tenhas vergonha de ser criança. Jesus não nos quer infantis. Há diferença entre ser infantil e ser criança. Jesus não nos quer infantis, mas quer-nos a todos crianças. E ao colocar uma criança no centro e proclamá-la como referência, Jesus quer transmitir-nos duas mensagens. Primeira, acolhe o indefeso, serve-o, promove-o. A criança na Bíblia é a imagem do mais desprotegido. São três: o pobre, o órfão e a viúva. São os três na Bíblia, os mais desgraçados da sociedade. Mas a criança acaba por ser ainda o pior. Porque nós sabemos que uma criança não trabalha, portanto, se perder a família, se perder os contactos, fica sozinha no mundo. Se perder no meio de um mato, muito provavelmente morrerá, terá com perigos. Portanto, a criança aqui representa o ser humano mais frágil, que é preciso acolher, proteger e promover. E quando Jesus diz: quem acolher uma criança é a mim que me acolhe, para nos dizer a cada um de nós: quando tu tratares bem de alguém que esteja indefeso, é a mim que estás a tratar. E mais, não é a mim, é ao próprio Deus. É ao próprio Deus. Eu às vezes com estas questões do voluntariado digo, se Jesus, imaginamos que Jesus agora entrava aqui, o próprio Jesus, o próprio, aquele das barbas, assim, estão a ver? Tunicazinha, o próprio Jesus. Entrava aqui todo esfarrapado, a cheirar mal, e dizia assim: eu preciso que me deem um banho. Quem é que se recusava a dar banho a Jesus? Ninguém. Ai, Jesus, Nosso Senhor, não sou digno. Lá íamos nós fazer tudo e mais alguma coisa. E depois exibíamos. Damos uma selfie, dei banho a Jesus. Likes. Que nem humildade suficiente temos para não andarmos a mostrar a nossa vida aos outros. É que nem essa humildade temos. Nem essa humildade temos. Tem que ser tudo exibido agora na nossa vida. Tem que ir tudo para as redes sociais. Tem que estar sempre com likes e sempre ali a vibrar e sempre ali a... Mas pronto. Mas se aparecer uma pessoa sem abrigo, agora uma pessoa, um rapaz ou uma rapariga aqui a cheirar mal, nas mesmas condições, se eu precisava tomar banho, já não vamos achar muita piada. Porque não sei quem é, porque não conheço, porque agora também para a minha casa, já começamos a pôr aqui. Esse não é o mesmo Jesus? Quem receber uma criança
é a mim que recebe. E quem me receber a mim está a receber o próprio Deus. Então esta é a atitude do cristão diante do indefeso, diante desta criança. Sempre que tu tomares conta, sempre que tu tratares de um indefeso, é a mim que estás a receber, é a mim que estás a cuidar. E não é só a mim, é ao próprio Deus. E segunda mensagem, é possível mudar, é possível renascer, é possível recomeçar. Isto vem-nos do encontro de Jesus com Nicodemos. Quando o Nicodemos diz que queria recomeçar, Jesus diz-lhe: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos diz: mas como é que eu com esta idade agora vou nascer de novo? Jesus podia-lhe ter dito: torna-te criança. Torna-te criança. Na igreja não nos faz mal nenhum sermos crianças. E hoje então esta criança que nos é apresentada por Jesus significa para cada um de nós: recomeça, muda de atitude, deixa as más ações e começa a praticar as boas. Como dizia no início, mais um domingo em que a palavra de Deus é clara e prática. Sermos humildes, colocar-nos ao serviço dos outros, em especial dos mais indefesos, e tornarmos-nos como crianças para entrarmos no reino dos céus. Assim seja.